Bom, nós estamos na nossa leitura do capítulo 1 e hoje nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 20. Eu vou ler na versão atualizada, Ferreira de Almeida. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto aos mistérios das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Amém. Hoje eu vou começar diferente. Queria que vocês começassem falando, porque às vezes eu proponho alguma coisa e depois limito vocês naquilo que vocês viram, né? Então, quem gostaria de começar hoje? Podem abrir os microfones aí, quem for falar. Pode falar, abre o microfone, Edna. Eu achei interessante no versículo 1 que João se identifica com o povo que estava ali, né? Essa questão, companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança, né? Então, João não se coloca acima de todos e de tudo, né? Mas ele se coloca na mesma relação daqueles que estavam passando pelas mesmas situações, né? Que foram castigados, martirizados, se bem que João, ele morreu mesmo de velhice, né? Mas ele via, se compadecia com aquela situação, por estar em Patmos ali, né? Estar ali fisicamente, mas espiritualmente estar fazendo parte do reino, ele se coloca na mesma perspectiva dos demais. Muito bom. E quais são as 3 identidades do povo de Deus descrita aí nessa terra? Ele é companheiro no quê? Companheiro no sofrimento, não? No sofrimento, no reino e na Reino e na perseverança. perseverança. Isso aí diz muita coisa para nós, ó. O reino de Deus, nós somos companheiras. No sofrimento, engraçado, né? Como todas nós esse viés, né? Nós temos os nossos sofrimentos, nós não, né? Todo povo tem. Mas o que nos dá esperança, o que nos dá essa continuidade, é que nós também somos companheiras no reino de Deus, nós temos as estratégias do reino de Deus, né? Aí ele vai mostrar durante o texto as estratégias do reino de Deus. E, principalmente, aquilo que Jesus já disse, a gente já falou essa semana passada,
e na perseverança. Então, essa daí é a caminho, né? Nós temos o sofrimento, mas nós lemos o sofrimento de uma maneira diferente. Por quê? Porque nós fazemos parte de um reino. E porque nós fazemos parte desse reino, nós somos irmãos também na perseverança, né? Bacana isso aí, Edna, muito bom. Quem mais? Não, vocês estão quietinhas? Né? Eu E vou... ele fala Ah, tudo isso em Jesus, né? isso. Nós estamos juntos, somos companheiros dos irmãos no sofrimento, no reino, na perseverança, em Jesus. Não é por nós mesmos, nem o sofrimento é para nós mesmos. O nosso fim é sempre em Jesus. Por isso ele está preso em Pátima, por causa da palavra, Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, hoje, eu acho que isso é uma coisa incrível, a gente ouve muita gente falar, ai, estou sendo perseguido. A pessoa fala qualquer coisa lá, né? Crente mesmo, mas fala e acha que a palavra ela está sendo perseguida, né? Mas será que nós estamos sendo perseguidos por causa da palavra de Jesus, né? Então aqui João deixa bem claro, né? O que aconteceu foi por causa da palavra e de Jesus. Isso, A pregação e o testemunho, né? Será que é o seu testemunho que está exatamente. levando à perseguição ou é só o seu comportamento, né? Uhum. E, de fato, há uma discordância, né, entre esse reino desse mundo, e isso é o que vai ser falado durante quase que todo o Apocalipse, e o reino, esse reino que a gente faz parte, que é o que João quer apresentar nesse livro, é esse outro reino, né? Há uma divergência, nós estamos em batalha, nós sabemos disso, né? Mas isso que a Angélica falou é bastante relevante, né? Será que eu também não faço uma leitura, desculpa a brincadeira, uma leitura mimimi e fico achando que eu estou sendo perseguida, sabe que eu sou crente, e, na verdade eu não nem dou testemunho de crente, né? Isso é interessante. Se nós imaginarmos o tipo de perseguição que existia nesse período, o que nós passamos aqui no Brasil, é fichinha, Hum. né? Nós É vemos fichinha. aqui no Brasil, nós vemos algumas pessoas, principalmente na política, que são perseguidas, né? Porque É. falam, porque denunciam coisas graves, né? E a gente tem que, inclusive, ter uma dedicação de oração pelos nossos irmãos que estão na política, porque não deve ser fácil. Imagina, eles estão na boca do lobo, do poder, né, da besta do mar. Então, não é Hum. fácil, não é fácil não se sujar, né? Acho que eu já falei para vocês do A Graça da Garça, não falei? Daquele poema do rapaz, né? A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes, né? Esse poema é muito bonito, que fala, é um rapper que fala, muito bacana mesmo. É isso aí, né? E a gente vê esse tipo de perseguição, às vezes a gente não nota quando a gente olha na televisão, a gente vê insistentemente eles falando mal de. E aqui eu não estou defendendo a partido nem nada disso, mas eu digo, você vê a perseguição, e existe inclusive falas anteriores a essa perseguição, né? Mas é o que? É o poder, a luta pelo poder, né? Bom, quem mais? Estou gostando, hoje está ficando bom. E os sete aí? Quantos setes aparecem aí? Nesse primeiro, eu dei, se vocês olharem lá no nosso planejamento, eu dei o nome de os primeiros setes. Quantos setes aparecem aí? As sete igrejas, Sete igrejas, os sete Sete candelabros, candelabros, sete as sete, candelabros, as sete sete estrelas, sete estrelas. estrelas, sete anjos, né, no caso, que são... sete anjos, é. Quem que são esses aí? A gente estudou isso lá, quando a gente estudou os sete, quem é que falou desses primeiros setes aí?
As 7 igrejas, eu acho que porque a Heloísa fez o estudo lá, ficou bem marcado, né? É, As 7 igrejas. Mas e aí, os 7 candelabros são as próprias igrejas, certo? hum, É? E as é. 7 estrelas e os 7 anjos, quem são? Nós estudamos isso também. As 7 estrelas são os 7 anjos, né? Que é a Isso, liderança da igreja, né? isso. Vocês acharam interessante que a igreja e a liderança, ou seja, o povo de Deus, né? Porque todos somos sacerdotes. Quando a gente fala em liderança, a gente não está falando só do pastor. A gente está falando de um reino de sacerdotes. Então, nós estamos falando de todo o povo, concorda comigo? Que hora a gente está liderando, a hora a gente está sendo liderado, não existe essa noção de poder dentro desse reino. Aquele que era todo poderoso foi o que serviu, né? O rei, que é o todo-poderoso, foi o servo. Então, essa noção das 7 igrejas e dos 7 anjos aparecerem logo no primeiro capítulo, o que que vocês pensam sobre isso? Dá para você repetir de novo que Dá, claro. hum, Então, vamos lá. Porque aparece logo no primeiro capítulo as 7 igrejas, os 7 e os 7 anjos, ou seja, a liderança da igreja. Por que que isso já está logo de cara aí? ninguém pode ver a Cristo se não fizer parte de uma igreja, se não for reconhecido, né, como filho de Deus. Eu acho que é isso, né? Que não existe pessoa crente sem igreja, que é o corpo de Cristo. Perfeito, é isso aí, é isso aí. Então, por que que eu coloco no começo? O que que eu coloco normalmente no começo de uma carta? Cabeçalho. Para quem está O que que é o interessado, cabelo? para quem está Pronto. interessado. É isso, Mara. Quem está interessado. Essa mensagem, ela tem endereço. Por isso que Apocalipse, cada um fala uma besteira aí e tal e tal. Não adianta. O endereço de Apocalipse é a igreja, é para as igrejas. A igreja, como disse bem a Heloísa, a igreja de Cristo lá naquela época, essas igrejas que João conhecia. É interessante, existiam outras igrejas, não existiam outras igrejas nesse tempo? Existia a igreja aos Gálatas, a igreja de Corinto, né? Existiam outras igrejas. Por que que foi direcionado para essas igrejas? Já pensaram sobre isso? Muito boa pergunta. Não pensaram sobre isso? Será que era porque elas estavam todas na mesma região? Isso, Dilza. Porque João conhecia essas igrejas, não era alguém que ele estava falando ao léu, era uma mensagem dirigida para um povo conhecido, né? A Igreja de Cristo, ela é conhecida, né? Ela é conhecida. Eu sei detalhes da igreja. João, por exemplo, se não conheceu a igreja de Corinto, para ele, como é que ele ia se reportar aos irmãos e como ele teria credibilidade para falar alguma coisa para os irmãos, né? Então, quando João vai descrever as características das igrejas, ele tem propriedade para dizer isso, né? E é interessante que manda para 7, porque cada uma das 7 estão na mesma região, como disse a Dilsa, são conhecidas de João e cada uma é diferente da outra, né? Você pode se assemelhar mais a uma, a outra, tanto no tempo, como a Heloísa disse, né? Quanto os tempos e as eras são mais parecidas com uma outra igreja, né? Mas hoje a gente pode, às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu sou muito parecida com a igreja de Éfeso. Eu preciso, eu preciso converter meu coração. Aí depois, em outros momentos, eu falo, bom, aqui eu tenho isso aqui, eu preciso me corrigir disso aqui, porque eu estou achando que eu estou nessa daqui, né? Então, esse conhecimento de quem escreve a mensagem, que é João, mas através da revelação de Jesus, Jesus não mostra para a gente uma coisa que a gente não conhece. A revelação que Jesus vai dar, ela é clara
para as coisas que a gente conhece, como diria a Angélica, para o nosso ordinário, né? Para aquilo que está no nosso dia, no nosso contexto, né? E isso é relevante, por quê? Porque a mensagem passa a ser compreendida tanto por aquele que recebe a mensagem, e que vai ser o transmissor, quanto aquele para quem a mensagem é destinada, porque ele vai ter confiabilidade, né, para passar a mensagem. Se talvez, vamos supor, se hoje, se a gente estivesse escrevendo Apocalipse hoje, e Deus fosse revelar a palavra para uma de nós, ele ia pegar as igrejas que vocês conhecem, que vocês já frequentaram, que vocês conhecem o povo, que vocês sabem como é que o povo funciona, né? Então, vocês entenderam essa parte aí? Tá tranquilo isso aí? E a imagem que João tem de Cristo? Vamos descrever Jesus Cristo aí, como é que ele enxerga? O que mais me chama a atenção são os pés. Né? Ele, Ai, ele coloca ele coloca toda. Eu até fiz essa relação, né? Eu comecei a ler, eu falei assim, não preciso anotar, né? é, Ele fala das vestimentas, né? Que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que foi determinado lá em Deuteronômio 7:9, né? As vestimentas do sumo sacerdote. A cabeça e o cabelo representam a sabedoria, a eternidade de Jesus. Os olhos, como chama, a onisciência, porque ele vê além daquilo que a gente pode enxergar. Os pés representam a onipotência de Jesus, né? Sobre tudo o que vai subjugar, né? E seus inimigos. A voz é uma voz poderosa, né? Que tem assim, parece voz de trombeta, e era a mesma voz que falava, né, no Antigo Testamento, a trombeta, como falou, chamar a atenção, né? Então, quando a trombeta toca, todo mundo silencia. Então, quando Jesus for falar, todo mundo vai se silenciar, não haverá mais discussão, não vai haver mais réplica nem tréplica, né? É aquilo e pronto que vai ser definido. A mão, a liderança da igreja, né, que inclusive está na mão direita, que significa o governo, né, de Jesus sobre a igreja. A boca, a espada, não é o evangelho agora, né? A espada do é a única arma que Jesus tem para se defender, né? Que é através da boca que sai essa arma de defesa. O rosto não é do Cristo servo, não é do Cristo acuado, perseguido, marginalizado, preso, mas é de um Cristo ressurreto, né, que ressuscitou, né? E depois vem lá no versículo, vem o outro, né, que Jesus é o primeiro e o último, ou seja, ele é o consumador de todas as coisas, né? Nasceu por ele e vai ser finalizado por ele. E no último versículo, uma das características que fala, né, é que ele teve uma vitória triunfal, ou seja, a morte não vai ter uma das características de Jesus. A morte não tem mais poder sobre ele, porque ele superou a morte e ele tem a chave da morte para isso. Olha, desculpa, mas quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a ler, eu falei assim, gente, isso é maravilhoso, que a gente passa tudo, lê isso aqui várias vezes e você não percebe essas características de Jesus que é descrita nesse versículo. nossa, muito bom, Edna, muito bom. Estou quase igual a Esther, estou levantando a mão também. Para Ô, esse Edna, perdão, posso interromper? claro, O que na sua fala aí, o que eram os pés? Os pés é a onipotência de Jesus sobre tudo. Ele vai subjugar os seus inimigos. quem é que lembra? Vou falar dos pés porque eu gosto dos pés, tá? Eu gosto de tudo, mas os pés eu gosto muito. Quem é que lembra da estátua que é descrita lá no sonho que o rei teve em Daniel? Vocês lembram lá? Que ela tinha uma cabeça de ouro, prata, e os pés eram de? Lembram? Barro. 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 E saía uma pedra e feria o quê? Os pés e derrubava a estátua, né? Então, aquele era o poder humano, que é um pé de barro, um pé de homem, que é feito do barro, do pó da terra, que cai, que destrói, que tomba. Quando Jesus ressuscita, né? Quando Jesus é ressurreto, esses pés se tornam pés de bronze, né?
Quer dizer, é um rei que não tem vulnerabilidade na base. A base é sólida. Por quê? Porque ele é imortal. Essa imortalidade de Jesus, né, por isso que a Edna disse, o poder, né, que vai, não é um poder assim de pisar sobre o outro, é um poder de não passar, sabe? Os nossos pés são de barro ainda, mas o Senhor vai transformar o nosso corpo num outro tipo de corpo que não passa, né? Então, é muito bacana essas descrições, né? A sabedoria de Jesus, aí toda essa lista que a Edna fez, muito legal. E aí, o que mais que vocês viram relevante aí nesse texto? Ah, uma coisa bacana que a Edna disse, eu queria que vocês comentassem também. Eu sou o Alfa e o Ômega, a Angélica disse isso também. O que começou e o que terminou. Então, existe uma história escrita? Ou nós vivemos no destino e ela vai se conectando? Como é que funciona isso? Existe o livre-arbítrio ou não existe? Como é que conecta essas coisas dentro desse texto aí? Agora você está querendo complicar, né? Ah, ué, vocês passaram na lição básica, vamos para o próximo. Eu Como a vou gente... repetir o que eu ouvi num curso que eu fiz esse final de semana, que os únicos que tinham livre arbítrio dado por Deus e que fizeram uso dele foram Adão e Eva, que acabaram escolhendo o pecado e com isso todos nós fomos contaminados. Hoje nós não temos livre-arbítrio, o que nós temos é livre agência. Nós agimos por livre, fazemos as escolhas, mas dentro dessa condição de pecadores. Essa é a tese do pastor Hernandes, né? E eu até concordo com a segunda parte e não concordo com a primeira, porque eu acho que nem Adão eu nem vou dizer da Eva, mas eu acho que o Adão também não tinha livre-arbítrio. A pergunta que eu faço lá nos primeiros passos, quando as pessoas estão começando lá na igreja, é: Adão poderia não ter comido da árvore? Era uma opção para Adão não comer da árvore? Não, porque senão todo o plano de Deus estaria errado, né? A gente teria que refazer toda essa história aí que já era para ser o que é. Não, Adão não, se Adão, a pergunta não é se ele poderia ou não poderia, porque se você ler a descrição do Gênesis 2 e 3, você vai ver que foi Deus quem colocou a árvore, foi Deus quem colocou ela no meio do jardim, foi Deus que falou que não era bom que o homem estivesse só e formou a Eva, foi Deus que criou a serpente, né? E você vai ver, assim, uma clareza de que Adão também não tinha livre-arbítrio, embora ele tivesse livre agência. Mas Adão não tinha livre agência se ele não estivesse debaixo do peso do pecado. Adão só foi livre para escolher, para ter a livre agência, a partir do momento que ele abriu mão do livre-arbítrio dele, se é que a gente pode dizer que ele teve, né? Então, a pergunta melhor aí não é se ele podia ou não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É por que que ele tinha que comer. Eu acho que essa pergunta no texto é mais importante do que qualquer outra, né? Eu até falo para o pessoal dos primeiros passos, como eles são mais jovens, assim, de igreja, né? Nem sempre de idade. Quando eles falam, não era para ele comer, Deus deu uma ordem direta, não é para comer. Aí eu falei, então Adão era, falo assim, então Adão era o plano A de Deus e Jesus é o plano B? Se Adão tivesse dado certo e Adão não tivesse comido, então não precisaria do sacrifício de Cristo, concordam comigo?
Ou não? Ou isso foi demais para a cabeça de vocês? Sim, concordo. Olha, eu sempre pensei que, desculpa aí, mas a minha ignorância, mas sempre achei que se Adão não tivesse comido, a coisa ia acontecer de outra forma. Assim, eu acho que de qualquer jeito o pecado entrar, assim, a gente estaria separado de Deus e isso ia acontecer. Entendeu? Eu não consigo. É a primeira vez que eu ouço isso, que Adão não tinha a possibilidade de não comer o fruto. É a primeira vez, juro. De- E, e eu fico pensando que o plano perfeito, né? Jesus é o plano perfeito, porque o homem, na concepção, já estava. Não sei, é até estranho falar isso, já estava condenado, assim, ele ia se separar de Deus, mas se não fosse Adão, ia ser outra coisa, assim, ia acontecer de outro jeito. É isso que eu quero É que a dizer, né? história foi escrita com Adão desse jeito, você tem É, toda a razão. É isso aí mesmo, exatamente isso. Agora, então a pergunta de US$ 1 milhão aí. Por que que o homem tinha que se separar de Deus? Esse é o raciocínio mais lógico, se a gente fosse falar de lógica aqui. Para poder dar glória para ele. É isso. A gente Ele jamais daria glória a Deus se ele ficasse lá no bem bom no paraíso. Sem a ausência de Deus, você não sabe quem é Deus. É isso, exatamente isso. É a ausência que. Imagina um Deus pleno, cuja presença dele é em todos os lugares. Então, eu não sei o que é o mal, eu só sei o que é o bem. Eu não consigo entender nem quem eu sou e nem quem ele é. E eu não consigo me diferenciar como pessoa. Adão vivia com Deus ali, ele achava que era aquilo, que era uma coisa só. Mas quando Adão é afastado da presença de Deus, ou seja, quando entra o mal, né, a gente percebe quem é Adão e quem é Deus. Que Adão é criatura e Deus é o Criador. E é interessante que é no desejo de ser como o Criador, é interessante que a serpente desperta, tanto em Eva quanto em Adão, um desejo de ser como o Criador. E é no desejo de ser como o Criador que ele é expulso do paraíso, né? Não, se ele conhecesse a Deus e desse glória a Deus, ele não se sentiria tentado a ser como Deus. Se nós conhecermos a Deus e soubermos de fato quem é Deus, nós não somos tentadas a sermos deuses na vida dos outros. Nós não somos tentadas a sermos perfeitas na vida dos filhos. Nós não somos tentadas a sermos as bambambam maiorais dentro da igreja. Nós vamos reconhecer a nossa mortalidade, a nossa temporalidade, os nossos pés de barro, né? Adão Edith, não. Pois não, Claudinha. bom dia, desculpa, eu cheguei em cima da hora hoje. Bom dia, meninas. Bom dia. É, isso, assim, é uma dúvida que eu assim, sempre tive, já li bastante, conversei com outras pessoas, aí tem hora que eu me convenço de uma forma, outra que eu me convenço de outra, e hoje veio bem a calhar. É, e dentro disso que a gente falou, de que meio que já fazia parte do plano a queda do homem, né? Dessa forma, a gente entende que a queda de Satanás também já estava nesse plano do Senhor, então, porque era necessário que também Satanás caísse para que ele participasse também do processo da queda do homem. Sabe, nós estamos falando de uma outra era. Satanás foi criado numa outra era. Nós estamos falando aqui, essa história que nós estamos lendo, é importante a gente formar isso. É a história adâmica, a partir de Adão, o povo que surgiu. Esse é o povo que a gente estuda, né? Satanás, ele é de uma outra era. Agora, eu não tenho dúvida de que Satanás é instrumento ali, ele não está livre, não está solto. Ele não está, como que fala, fora do domínio de Deus. Ele não está. Isso a gente tem clareza na Bíblia. Várias vezes a gente vai ouvir.
E a gente já sabe o fim da história dele. Ele se tornou mortal, né? Pode falar, Esther. Você sabe que eu acho que tem uma coisa que vai além disso, é o próprio Deus. Só Deus é santo, só Deus é puro, só Deus é perfeito, só Deus é bom, só Deus, mais ninguém. A partir dele, tudo que ele criou tem defeito, gente. Tem defeito, tem inveja, gostaria de ser como ele. Então, assim, não tinha como qualquer criação de Deus ser perfeita. É perfeito você ver como Deus fez as coisas e sustentou todas as coisas, e como nós, na nossa imperfeição, somos até perfeitos, por sermos imagem e semelhança de Deus. Mas não tem fora de Deus absolutismo em santidade, pureza, bondade, a própria perfeição é o próprio Deus. Então, assim, tudo que Deus criou e tudo que tem a sua imperfeição e por você contempla Deus, e o seu primeiro desejo, como foi talvez o de Eva, e como foi inclusive dos anjos aí para Claudinha, é ser igual a Deus, mas esse desejo desperta outras coisas. Eu quero tomar o lugar de Deus, eu quero, né? E essa briga insana você só resolve em Jesus. É interessante vocês pensarem, por que eu Edna dividi a levantou a história? mãozinha também. Tô levantando a minha. Peraí, Edna, só um minutinho, só para não perder o que a Esther falou. É interessante vocês pensarem que nós estamos numa era e Satanás é de uma outra era. A nossa era foi criada a partir de Adão. E a criação a partir de Adão, ela tem uma história que é a história que está escrita na Bíblia e no Apocalipse. Nós não temos na Bíblia uma história anterior, embora existam seres anteriores. Eu não sei se lá na criação dos anjos, né, que a gente chama de anjos, que Satanás era um deles, se naquele momento, naquela história, eles foram criados para servir e se submeter e tiveram essa revolta, né? Porque essa história não é revelada para nós. Nós começamos a história a partir da criação da nossa era, né? Agora, a gente vê algumas características dele, por exemplo, quando a gente lê lá no profeta, que diz ele colocou, né, ó estrela, da onde você caiu, né? Você queria se colocar acima de Deus e você caiu. Então, lá houve uma queda também, mas eu não sei se provocada ou não. O fato é que esse que era imortal, quando ele vem para a nossa era, ele vem com um propósito, e dentro desse propósito ele se torna mortal. E ele vai ser derrotado. Isso já está claro, isso já está escrito. E ele sabe. E ele já sabe também, né? Porque às vezes, quando a gente. É brincadeira falar isso, mas não é, né? Quando a gente discute o sexo dos anjos, a gente se perde. Por quê? Porque não faz parte da história que nós temos revelação, né? Agora, o que o pastor Hernandes diz, que a Dilza falou, da livre agência. O de Deus não é opção minha. Eu nasço e vou separar-me dele. Mas o caminho de volta é opção minha. É aí que é a livre agência, é aí que é o filho pródigo. Nós temos tantos exemplos, né? O filho pródigo é talvez o mais conhecido. Fazer o caminho de volta é o mais importante. Fala, minha linda. Ela está lá passando mal já, faz tempo. Já assunto que eu tinha já foi, já voltou, mas só lembrando, né, de Jó, né? É um exemplo típico disso, né? Jó estava lá, era tudo de bom, tinha os filhos, tinha riqueza, era um homem rico, poderoso, que tinha tudo, né? E Satanás chegou, olha, mas ele tá vendo Jó, ele não peca contra mim, né? Aliás, ele até decidiu o pecado quando ele fazia o sacrifício para os filhos, antes dos filhos pecar, né? E o que Satanás faz? Ele tem tudo, ele tem riqueza, ele tem filho, te obedece, você abençoa, né? E Jesus falou assim, então, você pode tocar em tudo nele, menos na vida dele. E o que acontece, né? Ele podia, vou recusar, vou deixar, mas ele continuou firme naquilo, no propósito. É como você estava falando de Adão, né? Aí me veio Jó, né? Que era a típica pessoa que era abençoado, né?
na Bíblia que fala sobre isso, que foi tentado ali naquele momento, que Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo para provar a fidelidade de Jó, e Jó permaneceu fiel. Eu assisti de novo um comentário. Tem um livro que chama Jó, que é uma peça de teatro, e que quem comenta é o Pondé. Eu passei até para a Claudinha. Se vocês quiserem, eu ponho lá no grupo também. É uns 45, 50 minutos de explanação. E a parte filosófica do vídeo vale muito a pena, muito bacana. E ele fala uma coisa interessante. Por que que a gente tem o livro de Jó, né? Ele fala dos 4 livros de sabedoria da Bíblia. O primeiro é Provérbios, que é a sabedoria dos antepassados. O segundo é Eclesiastes, que é quando acontece, que era lido na época da colheita, quando acontece uma coisa boa na sua vida. É bom você ler Eclesiastes, porque você sabe que tudo passa, tudo é vaidade. Né? Para você não se achar a última traquininhas do pacote, tá certo? E aí vem o livro de Jó, que o Pondé fala que é o terceiro passo da sabedoria judaica. O livro de Jó é um livro para mostrar a nossa insignificância diante da grandeza de Deus e reconhecermos tudo como graça. E aí ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala assim: quando Jó estava no começo, Jó, dentro da religiosidade dele, ele achava que estava na mão dele, ou seja, ele estava se colocando no lugar de quem? Se ele controla os pecados até dos filhos. Ele estava se colocando no lugar de quem? Né? Quando Satanás vem no diálogo, parece que na peça, até Deus é como se fosse o criador de todos os personagens, né? O dramaturgo, e o personagem do diabo vem assim, falando assim, vem para Deus e Deus fala, meu anjo. E ele fala para Deus, ai, eu odeio que você me chama assim. Ele fala, porque você quer que eu te chame de meu amor? Né? Ele faz uma graça assim com Satanás, né? Porque ele recebe Satanás, né? É interessante a gente pensar nisso no livro de Jó, né? E aí ele fala, você é a pessoa que mais me ajuda. E Satanás fica muito bravo, né? Porque na peça, isso é a peça, tá, gente? Fica muito bravo, mas aí Satanás vai e fica tentando a Jó, e fica ali naquela luta com Jó, e Jó entra numa própria crise existencial, e ele vai chegar no fim da crise. Qual que é o fim da crise de Jó? É quando Deus fala com ele, onde estava você quando eu coloquei os firmamentos da terra? Onde estava você quando eu pus o limite do mar? Né? Essa temporalidade, essa aquilo que a gente falou já, soberania de Deus, é Ele que colocou os pilares da terra. E nós aqui querendo saber por que está acontecendo isso comigo, né? Então, eu sair dessa autocomiseração e entender a gente dentro dessa história ampliada de Deus, né? Dessa história gigante de Deus. E é nesse caminhar que eu sei que cada uma de vocês já fez, já foi, já foi chicoteada, vamos dizer assim, por Satanás para querer ser a poderosa, né? Ou não? Ou todo mundo aqui já nasceu boazinha, de coração humilde e compassivo? É nesse nosso chicotear, né? Que a gente se acha, não, eu vou lá e faço, eu vou lá e resolvo. E a gente vê que a gente não resolve, e aí vem as circunstâncias que a gente vê que não tem jeito, né? E elas vêm de maneiras diversas, né? Os nossos filhos são talvez um dos melhores canais, porque são os que a gente mais acha que domina, né? E quando a gente vê as grandezas de Deus, esse Deus que já escreveu essa história já tem fim, a gente vai ver aqui em Apocalipse. Essa história já está escrita há 2000 anos por João, né? Aí a gente lembra quem a gente é. E na lembrança de quem a gente glorifica. Abba, a gente grita, Abba, preciso de você, né? Então, é importante a gente entender os limites da revelação, viu, Claudinha? Voltando aqui para a sua resposta, os limites da revelação da nossa história. Porque senão a gente vai discutir coisa, tem gente que vai até defender Satanás.
Tem gente que vai defender Satanás, vai falar, então se ele não tinha opção, coitadinho dele. Não. Então o mundo todo vai ser salvo, porque o mundo todo, não. Deus criou uma condição, um terroir, para quem gosta de vinho, Deus criou um terroir para que a parreira pudesse lutar pela vida. E lutar pela vida é em se encaminhar até Jesus, é receber graça, é saber que não dá para ser na força, é esperar pela graça, é entender a graça de uma maneira plena. Ah, é graça? Ah, então meus pecados já está tudo perdoado, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso não é graça. Não, graça é esse abundar da presença de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente vai lá em oração mortal, pequeno, e a gente começa a orar e vem aquele Deus grandioso, maravilhoso, e transborda de graça. A minha resposta a essa graça é o livro de Jó. Antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e vendo o Senhor, eu me rendo, eu estou aqui, o Senhor faz o que quiser de mim, eu sou criatura sua, pode fazer, né? É isso, esse é o drama. A gente tem que tomar cuidado com esse politicamente correto moderno, porque ele leva a uma construção que não é verdadeira. Ele parte de um princípio que não é verdadeiro, que a gente pode justificar os atos dos homens e até de Satanás, porque foi Deus que criou assim, então não tem jeito, né? Não, Deus criou uma condição, né? Um clima, uma terra, para que essa parreira. Isaías usa até essa expressão, eu acho linda, que Isaías fala assim: ele afofou a terra, pegou as melhores sementes, plantou, colocou água, perto um lagar, ele colocou isso, ele fez tudo, mas deram uvas bravas, né? Uhum. Mas deram uvas bravas. Então, nós somos essa parreira, essa videira, com todo esse terroir pronto, preparado por Deus. E aí a gente tem livre agência, sim. Pastor Hernandes, nesse aspecto, eu acho que é perfeito. Nós temos como agenciar a nossa vida com as nossas escolhas. Isso não é arbítrio, isso é agência, né? É gerenciar aquilo que é do outro, né? Jesus usa a mesma expressão, o cuidado da parreira. Quando veio o dono da terra veio exigir deles a paga, eles falaram, não, nós não vamos pagar. Quando veio o filho dele, eles falaram, vamos matar o filho, porque matando o filho não vai ter herdeiro e a terra vai ser nossa. Gente, a terra não é nossa. Desculpa, não é nossa, porque nós somos... Sabe quando você começa a construir bens? Aí eu brinco, falo que isso só serve para dar briga dos filhos depois, quando você morrer, sabe? Então, ou tenha um filho só, ou não construa um patrimônio muito grande para não dar muita briga. Né? Porque Mas mesmo assim dá briga, viu? dá briga, né? Como dá briga, sabe? A gente constrói um patrimônio como se a gente fosse eternizar aqui, né? Eu já contei para vocês, eu tenho casos de gente que deixou testamento escrito, que passa um ano, a pessoa vai lá e muda, pode mudar. Não muda o testamento, mas muda o resultado do testamento, né? Então, quer dizer, nós não esse mundo aqui não é nosso, a terra não é nossa, a terra é do Senhor Jesus, e para ele é que ela foi feita, né? Então, entender a nossa posição é entender isso, e querer participar desse reino, que é um reino de sofrimento. Nós já vimos, Jesus não faz propaganda, gente, ele já fala lá na cara, João já está falando lá na cara, é sofrimento, é o reino e a perseverança. Uhum. Né? É isso aí. Tá? Você ia falar, Angélica? E tudo isso no versículo 17, a gente vê que ele caiu. Ele caiu. É impossível ver o que ele viu, né, dentro desses 10 pontos aí que a Edna colocou, que eu também estou com o livro do pastor Hernandes aqui, e ele faz essa colocação muito, muito bacana. É impossível se manter em pé diante de tal grandeza, né, desse nosso Deus. E aí fala que João, ele teve um profundo quebrantamento, porque fala, quando vi, caí aos seus pés como morto.
né? Então, o mesmo João que se debruçava ao peito de Jesus lá na Santa Ceia, né? Agora cai como morto diante dessa grandeza desse Deus, né? Assim como a gente viu já que outros, né, citações bíblicas falam desse cair quando Paulo caiu, né? A gente fala caiu do cavalo, né? A gente não sabe exatamente, né? Diante da glória e da grandeza do nosso Deus, né? Porque na nossa mente carnal é impossível ver tudo isso e ficar altivo. É para quebrar mesmo, é para quebrantar, é para derrubar, né? E o mais lindo é ver que Deus fala, Jesus fala, quando, porém, vi João falando, caí aos seus pés como morto, no 17. Porém, ele, né, aquele ser ao qual ele viu, pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas. Mais uma vez, a gente tem essa fala de Deus para nós. Quantas vezes, desde Deuteronômio, Josué, e tantas vezes, ele falou: não temas. Não temas, porque a história está nas minhas mãos. Porque aí ele segue dizendo: eu sou o primeiro e o último. Então, se ele é o primeiro e o último, é porque existe começo, meio e fim. Eu acho que esse primeiro capítulo, gente, de verdade, eu nunca tinha lido Apocalipse assim. Eu já Nós tinha lido estamos lendo uma Apocalipse Bíblia nova, tem um muitas vezes, eu novo. nunca tinha entendido Apocalipse. Estava até conversando aqui em casa ontem sobre esse assunto, né? Agora, isso aqui, porque depois ele continua falando que é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está dando toda a chave aqui, né? E aí, não temas. O problema é que nós tememos e vivemos uma vida de ansiedade porque nós tememos. Estou falando isso para mim, gente. Semana passada foi uma semana que eu tive uma guerra mental. Quem, né? Por quê? Porque a nossa pior guerra é contra nós mesmos, a nossa mente. Aquilo que fica aqui, né? Parece que tem uns fios que de vez em quando dão uns curto-circuito assim e quer juntar todos os assuntos porque a gente não lembra de ouvir essa voz que fala: não temas. Isso é ser o alfa e o ômega. E bem domingo na igreja, um dos primeiros louvores que tocou foi um que fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu nunca cantei aquilo com tanta propriedade de entender o que é isso, né? Então eu acho que isso aqui é libertador, além de ser Graça. revelador. Isso aqui é graça. Sabe, quando a gente gosta de se afastar de Deus para a gente brincar de Deus. Mas aí, quando a gente se dá mal nessa brincadeira, a gente se aproxima de Deus. Aí a gente cai com medo. E Deus sempre, com a graça, puxa você de pé e fala, não temas. Né? É uma brincadeira que eu já vi que não dá certo. Estou, então, ficando mais perto, porque quando eu me afasto, eu caio. Eu caio no meu orgulho, eu caio Sim. achar que eu que vou resolver. Né? E isso é diário, viu, gente? Ontem mesmo estava numa reunião, achei que eu ia falar, ia resolver, e não resolveu. E Deus me deu, depois que eu saí, me deu uma vergonha. Eu falei, por que você não ficou quieta? Devia ter ficado quieta ontem. Não fiquei, mas tudo bem. Deus já me mostrou, já passei vergonha. Então, volta de novo, né? Por quê? Porque a gente está lidando com uma coisa que a gente não tinha esse conhecimento, e a gente não vai ter conhecimento pleno a não ser no céu. Mas a gente sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é cheio de graça. Ele transborda graça. Aqui, aonde abundou o pecado, superabundou. Superabundou a graça. Aí ele derrama, sabe? Então é aí que a gente fixa. Passamos o nosso tempo hoje, mas eu falei, eu não vou pensar no tempo cronológico, eu vou deixar de ser neurótica. Vamos orar para encerrar? Quem que gostaria de orar? Que pode orar e gostaria de orar? Vamos lá, Esther. Paizinho, obrigada, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigada. Obrigada, porque a certeza das suas misericórdias renovadas para cada uma de nós é essa mesa que nos foi posta esta manhã, Amém, com a Pai. tua presença, de sabermos que aquele que vive, que é o primeiro e o último, é Deus conosco. Amém. Ai, Senhor, nosso entendimento é tão pequenininho e às vezes a gente fica presa a tanta bobagem.
Senhor, que os nossos corações e as nossas mentes fiquem abraçados apenas naquilo que importa. Não tenho medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, só no Senhor reside toda bondade, santidade, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de ti. A gente te louva por isso, meu Deus. Quando a gente começa a estudar a tua palavra, a gente vê que bom que o Senhor, como diz a Dilza aqui, que caminha conosco, que o Senhor se revela em pequenas porções, senão a gente ia ficar maluquinha. Cada porção revelada do Senhor revelam a sua grandeza, a nossa insignificância. Toma, Senhor Deus, das nossas mãos esse desejo do controle, joga por terra, se ainda sobrou em nós algum desejo de controlar o tempo, o espaço, a nossa própria vida, a vida do outro. Joga isso fora, Senhor Deus, nós não queremos isso mais para as nossas vidas. Nós sabemos que a contramão de tudo isso é o que o Senhor deseja para nós, que é que nós descansemos no Senhor e que nós façamos aquilo para o qual nós somos chamados, dar glória ao seu nome. Que a gente esqueça todo o resto, que todo o resto seja insignificante, que a gente entenda, Senhor Deus, que nós estamos aqui para te dar glória, meu Deus. Obrigada porque a sua bondade, a sua misericórdia e a sua graça são derramadas sobre medida, sobre cada uma de nós, sem medida. O Senhor tem sido bondoso para Edith, para Cícera, para Edna, para Mara, para Angélica, para Adriana, para Heloísa, para Cida, para Dilza, para Fabi, para Claudinha, para Sibeli. O Senhor tem sido bom. E obrigada por se revelar a nós e nos guia nesse caminho, Senhor Deus. Nós queremos mais de Ti. Nós desejamos, ó Deus, o conhecimento do Senhor e nos colocarmos aonde o Senhor quer que a gente esteja. Mas principalmente, ó Deus, refletirmos esse Deus bondoso, gracioso, que vive e reina, que colocou todas as coisas no seu devido lugar e nos deu uma caminhada, Senhor Deus, brilhante, maravilhosa com o Senhor, para aprendermos quem o Senhor é, para dependermos do Senhor. Não nos entregou a nossa própria sorte. Glória ao Senhor por isso. Obrigada por essa manhã, por esse estudo. Continua nos conduzindo, Senhor Deus. Estamos sentindo quanto que o Senhor está nos trazendo para perto do Senhor e é esse lugar que a gente quer ficar. Nos dá perseverança, nos dá clareza, Senhor Deus, e continua se revelando a nós, porque nós estamos lendo a sua palavra de revelação. Dá-nos um bom dia na tua presença, sem medo, com coragem, ó Deus, porque quem te ama tem que ser corajoso. Então, continua, Senhor Deus, nos dando coragem, continua nos confrontando, continua tirando tudo que é ruim que há em nós, aquela essência ruim de desobediência, do ego nosso, tira tudo isso e instala a tua palavra, para que a gente exale o bom perfume de Cristo onde a gente for. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.